Hum? Pessoal, então boa noite. Eu quero agradecer Marília e Zumar. Assim, a gente está fazendo algo completamente fora assim do protocolo, porque, né, em virtude da pandemia e tudo mais, mas o Nicolas pediu muito, gostou muito da banca e pediu muito que todo mundo, que vocês pudessem arguí-lo, né? Era um desejo deles. Então, vocês fiquem bem à vontade, tá? Eu vou silenciar aqui o meu microfone para arguí-lo do jeito que vocês entenderem melhor, tá bom? Obrigada, tá? Boa noite, Ladies first. professores Zumar, professora Marília. Vamos lá. Só para me entender aqui, Keila, só um minutinho. A apresentação a gente já viu, então a gente só começaria já na fase de arguição, é isso? Pode começar já com uma E arguição. Isso. Tá, então, Marília, se quiser começar, eu sigo na sequência. Pode ser, então. Quero primeiro cumprimentá-los todos, né? Professora Keila, professor Zumar, ali o Nicolas, os familiares, né? Que acredito que sejam aqui, tá ali a mãe, sim, né? Eu acho que namorada, não sei, irmã, alguém, todos, quem está aqui presente, tem um monte de gente. Então, quero cumprimentar vocês, tá? E dizer que começar falando da monografia que eu li, esse TCC, esse trabalho, que eu fiquei muito feliz em ler esse trabalho, que é um trabalho muito feito, viu, Nicolas? Tu fez um ótimo trabalho, uma ótima pesquisa, e a tua apresentação foi fantástica, tá? Eu acho que se tu quiser seguir até a academia, né? Quiser dar aula depois, eu acho que tu explica bem. sim. Tu fica tranquilo, né, na hora de explicar, porque é uma coisa que é difícil, assim, até nós professores na frente da câmera, desculpe, quando a gente vai gravar, é diferente, não é a mesma Tem coisa uma que estar dificuldade, sim. presencialmente falando com o aluno. Então, às vezes a gente fica meio travado e tal. Eu achei que tu foi super bem, assim, uma desenvoltura muito boa. Então, assim, ó, 10, 10, 10 para ti na tua apresentação, no teu trabalho também fantástico. Quando a Keila me falou que tu queria que a gente fizesse perguntas, eu disse, meu Deus, o que eu vou perguntar para ele? Porque eu achei que ele falou tudo, né? Eu achei que ele explicou tudo, ele trouxe Sim, todas as questões necessárias para fundamentar o trabalho dele de pesquisa, o problema dele, e depois ele foi lá e apresentou as soluções, apresentou realmente, como se diz, colocou o ponto em todas as questões. Tá? Então, o que eu queria fazer uma pergunta para ti, que eu até fiquei pensando, na questão do princípio da proporcionalidade, que é um princípio muito utilizado, né? Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, tá boa a internet aqui? Uhum. Eu subi aqui para ver se Conseguindo. ficava. Tá? Tá me ouvindo? Uhum. Tô ouvindo. Tá, então Tudo beleza. certo. Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho da questão do princípio da proporcionalidade em relação às decisões. Claro, já trouxe decisões dos tribunais superiores, enfim, já tem a decisão ali, a gente já sabe qual que seria a decisão e qual que seria o entendimento. Mas eu queria saber um pouco de ti, o que tu acha na questão do princípio da proporcionalidade, que é muito utilizado no judiciário, nas questões processuais que os juízes utilizam, né? Esse princípio para eles formularem as suas decisões. Porque se a gente for pensar, se uma pessoa que está devendo X de alimentos, né? Sei lá, está devendo R$ 5.000 de alimentos, ele paga 490 ou 400 e quase chega no valor, né? Tu acha ainda que o juiz não pode utilizar desse princípio da proporcionalidade, dessa questão, para fazer com que a pessoa não vá, né, não chegue a ser presa, e se, no caso, haveria um outro tipo de coerção, nesse sentido, que tu acha que poderia ser indicado nesses casos? Sim, professor. Assim, ó, primeira pontuação que eu tenho para fazer do princípio da proporcionalidade é que ele né, aplica para tudo, ele é muito amplo, né? Proporcionalidade é muito amplo, a gente, né, traz para o caso e vem a fundamentação, aí entra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, né? Mas assim, na questão das decisões, assim, como a professora bem pontuou, às vezes pagou 95%, né? Acho difícil pela própria doutrina, talvez agora com a pandemia isso venha mudar, né? A gente vai para uma outra realidade, não sei. Mas assim, para
para a gente, né, relaxar a prisão civil de um devedor de alimentos, eu vejo o seguinte, é alimentos, né? É uma obrigação que já tem uma natureza, tanto pela lei civil quanto pelo próprio CPC, ela já, né, a própria Constituição Federal autoriza a prisão civil. Então, assim, é uma questão bem, como é que eu posso dizer, assim, bem difícil. A alternativa que eu veria, né, para não se prender o devedor, seria aqueles casos que o STJ vem validando, de bloqueio de passaporte, bloqueio de CNH, que também são formas de coercitivas, né, na execução, mas que não tiram a liberdade do devedor, enfim. Mas é uma questão bem difícil, assim, da gente, né, chegar e aplicar, enfim, é uma questão bem mais complexa. Só que eu vejo essa alternativa, né, talvez sair da prisão e ir para um outro, né, bloqueio de CNH, se não me engano, o STJ bloqueou o CNH, o passaporte, alguma coisa assim de um devedor. E não era de dívida alimentícia. Sim. Então, eu penso que numa dívida alimentícia isso talvez se justifique mais ainda do que de uma dívida civil comum, contratual, né, no caso. Agora, na verdade, até não estão utilizando mais esse tipo de coerção da carteira de motorista em casos assim de dívidas que não sejam dívidas alimentícias, né? Isso aí foi muito utilizado, mas agora não estão vendo com os bons olhos, né? Fazer esse tipo de coerção, mas no caso dos alimentos ainda existem algumas decisões assim nesse sentido, né? É mais pelo o que pode o mais, se pode prender, então tu, né, pode tirar a CNH. Eu acho que, né, entra um pouco nesse argumento também, só que é um argumento que tem que levantar a tese em um processo. E depende muito da subjetividade do juiz também, né? Isso é uma coisa que o juiz fundamenta, né, conforme aquilo que a gente levanta, né, traz prova para os autos. É uma questão muito subjetiva, depende de juiz, depende do caso concreto, o próprio caso concreto em si, acredito que mande muito também. Sim. Caiu aqui. Voltou. Não é? Voltou. Tá certo, Nicolas. Eu queria passar a palavra para o professor Zumar, depois eu quero voltar a falar mais um negocinho contigo, só que eu vou ter que colocar aqui minha bateria, que não está conectando direito, então eu passo para o professor Zumar rapidinho e só conecto aqui para nós continuar conversando, tá, Nicolas? Desculpa, mas Tudo é que eu certo. cheguei de viagem agora e ainda eu achei que estava cheio aqui o meu pegador e não tá. Eu já volto, tá? Passar para o professor Beleza. Zumar, então. Obrigado, professor Marília. Bom, Nicolas, primeiro te parabenizar pelo trabalho, né? Eu li o trabalho também, achei com entusiasmo, acho que é uma matéria bem interessante. É uma questão que, obviamente, embora já seja antiga, se a gente for pensar na perspectiva do direito civil como um todo, né? No Brasil, ela tem uma história recente, né? Eu vi ali que tu até fez a reconstrução disso a partir do Rui Rosado Aguiar, eu acho que ele foi o primeiro-ministro que trabalhou isso incidentalmente, até em várias matérias ele é o primeiro-ministro, ele era um ministro muito proficiente e com uma interpretação bem aguçada nessas questões de direito civil. Mas em direito de família é uma questão que agora vem sendo trabalhada com alguma dinâmica. Então, assim, acho que a oportunidade de trabalho não poderia ser melhor, é um tema que obviamente está começando a entrar na moda aí do direito de família. E assim, eu também queria, assim, além de parabenizar pelo trabalho, pela escolha, a tua orientadora também ter feito a orientação, te parabenizar pela iniciativa de ser arguido, né? Nós sabemos que, pelo menos assim, eu não tenho nenhuma outra arguição além da tua. Um momento difícil, né? Nesse momento difícil, ninguém, pelo contrário, as pessoas não estão vendo isso como uma oportunidade de não ter arguição, né? O que é uma pena, porque acho que isso qualifica o trabalho, acho que discutir qualquer coisa, Sim, imagino. A retórica, a argumentação é própria do direito, né? Então, assim, a pessoa que eventualmente utiliza num ambiente desse para evitar arguição é uma tristeza, né? Eu entendo as razões pelas quais, obviamente, a instituição não teve como, até porque não sabia quanto tempo ia durar e etc., conseguir estabelecer Até uma queria que regra fosse presencial. que todo mundo fosse arguído, né? Sim. Mas, assim, principalmente louvar a iniciativa e tu querer ser arguído, porque eu acho que isso vai qualificar o final do teu trabalho. Agora, né? Como tudo vem com, todos os bônus vêm com ônus, né? Ao querer ser arguído, né? Infelizmente vai ter que apanhar em uma coisa ou outra, né? Sempre com carinho, mas de alguma outra coisa que eventualmente a gente possa contribuir, não para o teu trabalho. O trabalho está finalizado, está acabado, obviamente pode receber uma correção aqui ou acolá, né? Mas eventualmente para que tu pense essa matéria também para o futuro, né? Ou seja,
que isso aqui sirva para também, não simplesmente como um desencargo aí da apresentação, mas como um processo de construção para que tu possa desenvolver esse teu raciocínio no futuro. E aí, feito, obviamente, esse carinho inicial, eu gostaria de saber algumas coisas de ti, em sequência, até para que eu possa entender o teu raciocínio e nós possamos partir daí, eventualmente, estressando esse argumento. Primeira observação assim, que eu queria te fazer, Nico, que eu acho que isso valeria a pena tu mexer no trabalho, eventualmente, para deixar claro, é porque tu pega e tu sempre fala do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça acabou pacificando da impossibilidade, do inadimplemento, do adimplemento substancial ser utilizado na questão de alimentos. Na verdade, tu tem dois precedentes, um da terceira turma e um da quarta turma. O da terceira turma, até substancialmente, essa matéria é trabalhada. Eles abrem a discussão e votam, e aí tem aquela votação dividida de 3-2, eles votam especificamente sobre esse tema. A quarta turma, na minha opinião, aquilo não é nenhum precedente, porque eles não debatem o tema propriamente, a simples menção por parte do relator da existência de um precedente da terceira turma e meio que deram de barato. Aí, claro, tu também não tem responsabilidade com isso, isso é um problema do STJ, se ele não quer formar precedentes adequadamente, isso é um problema que ele deve, é um problema que ele tem que vamos dizer assim, pela responsabilidade, né, pela accountability, ele tem que ver com eventuais jurisdicionados que ficam chateados com isso. Mas eu acho que tu deveria deixar no teu trabalho, claro, que tu entende que o STJ pacificou isso, porque sendo a terceira e a quarta turma da segunda sessão, e sendo essa segunda sessão a competente para, vamos dizer assim, estabelecimento de precedentes e a dicção sobre o direito privado no país, que a existência de um precedente da terceira turma, ainda que por maioria, e de um precedente da quarta turma, não havendo nada do órgão especial, faz com que tu entenda que o STJ, nesse caso, pacificou-se nesse sentido. É simplesmente tu mencionar o da terceira e da quarta, e depois utilizar o STJ de maneira geral, sem fazer essa especificação, isso não é que está errado, porque, obviamente, está certo, porque as duas turmas decidiram. Mas aí falta um detalhe relevante para que tu deixe claro onde é que tu afirma, né, essa existência de um consenso dentro do STJ sobre a impossibilidade da utilização da tese do adimplemento substancial dentro do STJ. Uma outra coisa que eu também vi, Nicolas, e aí também uma observação geral para ti eventualmente melhorar ou trabalhar na questão do teu trabalho escrito, é que tu faz uma vinculação, principalmente na parte histórica, quando tu fala lá da Inglaterra, depois tu fala da Itália, etc., sempre num doutrinador único, que é o Busata. Eu acho que o livro dele, os textos dele são bons textos, não tem nada contra ele especificamente, mas acho que aqui tu deveria trazer também um colorido de mais doutrinas, entendeu? Trazer um outro contraponto. Às vezes, tu citou o Tartucci em outras passagens, o Tartucci também trabalha com essa questão de direito comparado no livro. Eventualmente, tu mesclar um pouco ali, porque essa densidade bibliográfica, principalmente num trabalho de conclusão de curso, de monografia, que é, na verdade, uma exposição sobre um determinado tema a partir do marco doutrinário jurisprudencial, isso enriquece bastante o trabalho. Embora, sim, a exposição que tu fez a partir do Busata não está errada, até porque ele escreveu sobre isso corretamente, mas, assim, acho que, eventualmente, tu entremear com alguns outros doutrinadores, ainda que com referência bibliográfica, tu dá uma densidade maior ao trabalho, tu torna ele mais, assim, dá um colorido maior, né? Ou seja, esse meu recorte histórico eu não estou fazendo a partir de uma pessoa, mas de várias pessoas que fizeram esse exame vis-à-vis, né? Bom, feitas essas duas observações, aí eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer para ti e eventualmente ouvir a tua resposta. A primeira delas é que quando eu leio teu trabalho, e aí, obviamente, como tu fez ele numa matriz histórica, tu verifica que lá que o adimplemento substancial ele vem primeiro de uma constatação de que os deveres acessórios, eventualmente não cumpridos, eles não levariam à rescisão contratual, porque eram deveres, obviamente, acessórios. E essa doutrina, então, que é construída para deveres acessórios, num dado momento, ela vem para o dever principal, na medida em que esse dever principal não seria adimplido de maneira, ou ele não seria inadimplido de maneira substancial. E aí, mais ou menos, as pessoas que se debruçaram sobre isso disseram, olha, se eu não atribuo a consequência para o dever acessório de rescisão contratual, não existe razão nenhuma para uma parcela pequena da parcela principal, às vezes até menos significante do que um dever acessório, eu atribuir isso à rescisão contratual.
E aí, a partir disso, eu te pergunto, como uma pergunta primeiro genérica. Quando tu pensa numa obrigação, que ela não foi adimplida na sua parcela principal, tu chegou a pensar em algum percentual que tu entenda de inadimplemento para gerar essa rescisão contratual? Ou tu acha que isso é caso a caso, isso depende das circunstâncias? Ou existe algum critério para que nós possamos pegar essa parcela principal e entender que aquele percentual da parcela ou aquele item da parcela não é suficiente para a rescisão contratual? Então, professor, só fazendo uma pontuação, né? Até pela própria evolução histórica, começou na parte da dever descumprido, e aí a gente chegou ao momento em que a gente analisa a gravidade do descumprimento, né? Todo aquele traçado histórico. E assim, agora já puxando a pergunta do professor, eu vejo que é uma situação que depende muito do caso concreto, até porque a gente não faz uma análise apenas quantitativa para aplicar a teoria, né? A gente faz uma análise qualitativa, observa a natureza da prestação, a vontade de adimplir do devedor, enfim, a boa-fé, e todos esses critérios. Então, penso que seria uma questão um pouco casuísta. Não dá para a gente fixar um parâmetro geral e restrito e aplicar para tudo, porque acabaria causando uma certa insegurança jurídica e desvalorizando a autonomia privada, pactação servanda, enfim. Até porque algum doutrinador destaca, agora não lembro qual exatamente, que a gente não, se eu não me engano, é o professor Bruno Miragem, que a gente não pode utilizar essa teoria para sair fazendo uma sistemática de descumprimentos contratuais, mas sim para valorizar o adimplemento efetivamente, né? Observar sobre o aspecto quantitativo do devedor. E aí, pela proporcionalidade, como a própria professora Marília colocou, né, a própria resolução seria um remédio, seria uma consequência totalmente desproporcional e razoável, considerando a própria essência daquele contrato, o próprio fim econômico que ele visa garantir, né, para as partes. Então, tem todo esse contexto. Eu acho que é uma situação que demanda muito subjetividade do caso e até do próprio juiz, né, que vai... O professor Anderson Schreiber, se não me engano, destaca que o problema dos tribunais é que eles observam muito o critério quantitativo e esquecem de olhar o qualitativo. O professor Anderson Schreiber, no Código Civil comentado dele, do Tartucci, o professor Simão, eles colocam isso. Então, a tua visão aí, o critério seria a aplicação da proporcionalidade na verificação do descumprimento, é isso? Isso, uma coisa bem caso a caso. Não é algo que a gente pode ter um critério abstrato, fixo e pronto, e objetivo, né? Porque ele pode também trazer problemas, se for o caso. Tá. Uma outra circunstância que eu fiquei um pouco na dúvida da tua questão, Nicolas, é assim, tu entende que esse adimplemento substancial, quando ele é considerado para evitar a rescisão contratual, ele tem a ver, e aí tem um pouco a ver com essa tua resposta que tu deu agora, com uma desproporcionalidade pela sanção da rescisão, ou tu entende que, na verdade, ele estaria entrando aí como causa que impede a rescisão baseado na boa-fé objetiva? Na verdade, assim, o professor, que a boa-fé a gente sabe que ela tem 3 vertentes. O professor está assim, mas que a maioria dos civilistas fazem isso. A vertente integrativa, a vertente interpretativa, a vertente integrativa do 422, a interpretativa do 113, e a vertente limitativa lá do abuso de direito, lá do 187 do Código Civil. Eu vejo que a teoria se enquadra mais na vertente limitativa da boa-fé objetiva, né, como a imposição da boa-fé objetiva em cima da autonomia privada, né, como princípio de ordem pública. E penso também que, como o próprio professor Tartucci destaca, eu acho que eu coloco isso no trabalho, expresso, que, né, enfim, vem a questão da função social dos contratos também, na sua eficácia interna, né, que tem a questão da primazia pela manutenção do negócio jurídico. A gente usa a resolução como o último remédio, né? Não teve como resolver, a gente não conseguiu, com ação de cobrança, uma ação monitória, uma ação de execução, né, um título extrajudicial aqui tratando, não deu certo, né, o credor perdeu a utilidade aqui no sentido objetivo, aferindo objetivamente a utilidade para o credor, aí a gente sim chegaria na resolução. É isso que eu penso, assim. Faz um palhado entre esses dois princípios, boa-fé e função social dos contratos. Eu acho que eles são intercambiantes, então, para evitar essa rescisão, é isso?
Ou seja, acho que os dois entram Isso. na conta para eventualmente ser analisado. É isso? Isso. Tá. Até aí, Nicolas, eu também esqueci de falar, e eventualmente tu deveria fazer uma nota de rodapé. Quando tu trabalha com o artigo 122, tu cita ali doutrina de 2008, 2017, é bom tu citar, né, que teve uma alteração ali a partir da lei de liberdade econômica, né, que tornou ainda mais clara a utilização da boa-fé como padrão hermenêutico de interpretação. Fazer uma nota de rodapé, porque na verdade é o mesmo dispositivo, só que ele foi escandido, né, para ficar mais clara essa questão da boa-fé. E aí, como tu cita doutrina de 2018, que é anterior, fica parecendo que tu não fez a atualização do dispositivo frente à lei de liberdade econômica, tá? Sim. Bom, uma outra coisa. Bom, entendi a tua visão, e aí acho que ela vai ter uma relevância para uma outra pergunta que eu vou fazer na frente, mas antes eu preciso novamente trabalhar com algumas premissas do teu raciocínio. Veja, para ti, nós temos aqui relações obrigacionais. Seja num contrato é uma relação obrigacional, seja na relação de alimentos é uma relação obrigacional. Nós partimos do pressuposto que nós temos duas relações obrigacionais, ou seja, duas relações que impõem. Eu não gosto nem muito da expressão direitos e obrigações, né? Eu prefiro direitos e deveres, né? Porque obrigações é um pouquinho mais restrito. Mas isso é irrelevante porque isso é uma questão doutrinária que depende do gosto, né? É que nem fazer churrasco, depende do sal de quem bota, né? Então, não interessa isso para o nosso raciocínio. Mas o que me interessa aqui é assim, se nós estamos trabalhando com duas obrigações, ou seja, a gente tem uma obrigação no direito contratual, um dever no direito contratual, e tem um dever no direito de família, qual seria a diferença para ti entre um dever inerente ao direito de família para um dever inerente a uma relação contratual que fizesse com que nós afastássemos o instituto do adimplemento substancial do direito de família, mas não do direito contratual? Então, professor, tem a questão, primeiro, que a dívida contratual, né? Um contrato, uma dívida prevista em contrato, ela é disponível, eu posso perdoar, eu posso ceder, posso fazer um instrumento particular de cessão de crédito e ceder, notificar o devedor e ceder, enfim. Enquanto no direito de família, a própria professora Fernanda Tartucci destaca isso no livro dela, a maioria citando o professor Cândido Dinamarco, se eu não me engano, destaca o seguinte, que as normas normalmente que regem o direito de família são de caráter cogente, sobretudo aquelas do direito aos alimentos. Então, eu penso que a diferença principal seria não só na essência, porque um contrato é um contrato e o dever de pagar alimentos, né, os alimentos legítimos, alimentos legais, vem da lei, né, o próprio nome já diz, vem da lei, então é uma obrigação legal, diferente de uma obrigação contratual. E tem a questão da própria essência do crédito alimentar, que é indisponível, não posso cedê-lo, né? O crédito morre com o credor, embora o débito passe aos herdeiros, né? Tem até aquele embate da doutrina, se passaria a professora Maria Berenice Dias, professor Tartucci, se passa o que já venceu e não foi pago, mas não a obrigação como um todo, ou se passa as vincendas, tem todo esse embate. Então, eu penso que seria uma questão assim, a disponibilidade do crédito, né? O crédito contratual, eu faço o que eu bem entendo, é patrimônio meu disponível, enquanto o crédito alimentar, direito de família, guarda essa indisponibilidade, essa peculiaridade que lhe é inerente, que é própria a ele. Então, ele não pode simplesmente, o credor não pode dispor do crédito, embora não exerça o direito de ação, né? Direito público incondicionado de ação, ele não pode renunciar, né, o crédito alimentar. Então, eu penso que a diferença esteja basicamente nesses aspectos. Não, eu entendi, mas é que assim, veja, se a gente for levar... eu tinha entendido que o teu trabalho, e aí pode ser uma percepção errada na minha leitura, que tu te assentava mais no fundamento constitucional do fato da própria Constituição ter estabelecido uma natureza especial para o recebimento desse crédito, né? Ou seja, a possibilidade da prisão como meio executivo. Porque se tu estabelecer como critério a indisponibilidade do direito, nós teremos vários exemplos contratuais, eventualmente o contrato envolvendo um direito de propriedade de uma criança também é indisponível, né? Ela não pode renunciar, e etc. Que nós traríamos também para esses âmbitos, a partir desse recorte que tu está fazendo, a questão do não adimplemento substancial, ou seja, que a questão do adimplemento substancial estaria ou não ligada à indisponibilidade do direito. Só que eu quero te advertir sobre isso, Nicolas, porque às vezes não é nem para te fazer uma pergunta ou uma crítica sobre isso, mas para que nós entendamos que às vezes o argumento que tu utiliza, ele se generalizado, ele vai alcançar mais coisas do que a gente pretende quando a gente utiliza.
Nesse teu caso, se tu Sim. estabelecer isso como critério, por exemplo, aí tanto a proporcionalidade quanto a boa-fé passam a ser relevantes. Por quê? Porque elas passam a deixar de ser critério para aplicação do adimplemento substancial e sim a disponibilidade do direito ser o primeiro critério que tem que ser Verdade. utilizado, entendeu? Veja, eu estou te falando isso assim bem tranquilamente porque, por exemplo, eu acho os dois precedentes, tanto da terceira quanto da quarta turma, absolutamente errados. Eu acho que o adimplemento substancial também se aplica ao direito de família, com restrições maiores e com a necessidade de olhar isso de acordo com o direito material que está sendo utilizado. Mas eu não vejo razão nenhuma para que uma pessoa que esteja presa e eventualmente ela tenha feito todo o esforço necessário ao pagamento da prestação, e se isso for constatado dentro do processo, ou seja, que ela adimpliu substancialmente com a parcela e ela não tem mais como realizar eventualmente a parcela suficiente, que isso não possa ser considerado como adimplemento substancial para eventualmente afastar a pena de prisão. Ou o cara adimpliu e aí falta lá algum valor muito pequeno, muito irrelevante, o juiz intimar o advogado, deixar o cara mais 5 dias preso, porque entende que ainda falta uma parcela residual para poder completar o valor que foi pago. O adimplemento substancial, solta o cara e joga aquilo para prestação alimentícia. Mas essa é a minha visão, não é a visão que prevaleceu no STJ, não é a visão que tu externa no teu trabalho. Só estou tentando estabelecer aqui uma ordem para que tu estabeleça uma coerência lógica no teu raciocínio. Porque eu fiquei com duas dúvidas no teu trabalho. Se tu estava assegurando isso pela indisponibilidade do direito, ou porque tu entendia que como havia a prisão como forma de execução propriamente dito, isso afastaria a possibilidade do adimplemento substancial. E aí, isso casa com uma outra pergunta que eu vou te fazer. Será que essa questão do adimplemento substancial, né, ou seja, da boa-fé, da questão da proporcionalidade, ela não deveria ser revista pelo STJ a partir do momento que o próprio STJ entendeu que o convite seria um fator para flexibilizar a prisão em reclusão para uma prisão em regime aberto na questão dos alimentos? O que tu acha disso? Pois é, professor, eu vi que agora, recentemente, com a pandemia, inclusive o artigo 5º da Lei 14.010 de 2020, né, da REGET, autorizou a prisão domiciliar e o próprio ministro, eu não lembro agora do ministro, acho que Paulo de Tarso e São Severino. É isso aí. Estendeu o efeito das decisões lá do Ceará para o Brasil inteiro, antes mesmo da vigência dessa lei, autorizando a prisão domiciliar. Assim, eu até vejo, né, a gente vendo com dois olhos, como o professor bem pontuou, a gente vê pela, né, a questão dos alimentos, da prisão civil como meio executivo, e vê também a questão até do abuso de direito, o abuso de uma situação jurídica processual pelo credor, pelo exequente, né, que optou, tudo bem que a gente tem aquela questão sistemática do código, lá do artigo 700 e alguma coisinha, de que tramita pelo interesse do exequente e tal, o exequente é que escolhe o rito. Só que a doutrina traz, se não me engano, até o ministro Antônio Carlos Ferreira cita que Antônio Carlos Ferreira, não, Luiz Felipe Salomão cita a questão do abuso de direito por parte do credor, né? O próprio professor Fred Dias Júnior, se não me engano, traz na doutrina dele que é sim aplicável a teoria do adimplemento substancial no âmbito do processo, né? Então é uma questão assim bem difícil mesmo de resolver, eu penso. Tem visões para ambos os lados. Que agradeço as respostas, né, Nicolas? Mas o que eu tinha de pergunta era isso, Kilo. Aí devolvo a palavra para o professor Marília, não sei se ela quer complementar alguma coisa. Obrigada, professor Zumar. Pertinente essas perguntas, né? Eu gostei muito das suas respostas, Nicolas, viu? A questão da indisponibilidade, eu acho que é bem uma justificativa importante que é utilizada mesmo para fazer essa diferenciação, né, do contrato, do direito privado com o direito dos alimentos, do direito de família, que é aquele direito indisponível, né? Achei bem colocado. E eu queria te fazer uma perguntinha, queria que tu falasse um pouquinho, explicasse sobre... eu queria que tu falasse que tu colocou no teu trabalho, tu falou da obrigação como processo, né, e a responsabilidade do devedor. Eu queria que tu só me explicasse um pouquinho mais, assim, com a tua arguição, né, porque como eu gostei muito das tuas explicações, eu gostaria que tu me explicasse, então, aqui, pessoalmente, virtualmente, sobre essa questão aí, sobre esses dois institutos aí. Então, professor, eu vejo assim, a obrigação como processo, eu trago fundamentação doutrinária no trabalho. É que, na verdade, né, a obrigação,
trazendo aqui todo aquele traçado, aquele desfecho histórico sempre, né? A gente até hoje, né? Crédito e débito. A gente tem essa imagem. Direito obrigacional é o que regula as relações jurídicas entre duas pessoas, ou duas ou mais pessoas, crédito e débito. E a obrigação, não só como uma relação complexa, como o professor Eduardo Luiz Bustada traz, até foi um dos poucos doutrinadores que eu achei fundamentação realmente para falar isso, a obrigação como um processo, né, a gente divide, como o professor traz, em duas fases. A fase em que ela se forma, né, em que a gente tem um dever ser, um nexo ontico, um dever ser, e depois o adimplemento, né, para onde ela se direciona, que é o ser. A gente transforma um dever ser no ser. Então, o adimplemento nada mais é, por exemplo, do que a satisfação de fato e de direito do interesse creditício do próprio credor. Enfim, então, a obrigação com o processo, eu vejo que é um avanço, né, no próprio direito obrigacional, até complementando aqui com todas as vicissitudes que tem o contrato. O contrato tem, o professor Tartucci destaca, tem 4 fases de formação: a fase das tratativas preliminares ou pontuação, a fase da proposta ou licitação, a fase do contrato preliminar ou promessa de contratar, compromisso, enfim, e a fase do contrato definitivo. Então, todo esse processo é destinado ao adimplemento de não só as obrigações principais, que é a positiva, que é um dar, um fazer, ou a negativa, que seja um não fazer, mas também de outros ônus, de outras sujeições que as partes têm uma com a outra, né? Os próprios deveres anexos da boa-fé integrativa, né? Dever de respeito, de informação, né? Bem visto aí no Código de Defesa do Consumidor, o dever de lealdade, probidade. E acho que isso tudo entra e faz da obrigação algo muito mais complexo, transforma ela em processo, né? A gente tem, por isso que a doutrina traz essa visão, obrigação como um processo. Sim, muito bem. Muito bem. Respondeu a minha pergunta, né? Queria saber como é que tu poderia explicar isso, né? Pessoalmente, já explicou muito bem. E não tenho mais nenhuma pergunta para te fazer. Na verdade, como eu te falei antes, eu achei que tu trouxe bastante coisa. Claro que dentro da escrita do teu trabalho, a gente pode observar algumas coisinhas, mas são questões assim que nada modificaria o brilhantismo do trabalho, tá? Eu gostei bastante mesmo. E a questão ali da parte histórica, concordo com o professor também, para engrandecer um trabalho, quanto mais autores a gente colocar, melhor. Isso qualquer trabalho, Sim. qualquer artigo científico, qualquer trabalho acadêmico, né? Eu até passei Mas um o que certo você trabalho. trouxe... Passei um Oi? certo trabalho nessa parte, porque eu pesquisei algumas doutrinas, realmente o professor Tartucci, como o professor Zumar colocou, faz até um certo levantamento, mas o professor Bustada é o que fez o traçado perfeito. Tanto que ele tem um livro, né? Que é Resolução dos Contratos, Teoria do Adimplemento Substancial. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, vai fazer um trabalho, a gente se afina mais com alguns autores, né? A gente gosta mais de alguns autores, mas a gente tem que, infelizmente ou felizmente, né, para a pessoa que está lendo a nossa pesquisa, saber que a gente também traz algumas outras informações de outros pensamentos e até vertentes contrárias, né, que eu acho bem interessante também para engrandecer o trabalho. Mas assim, ó, isso para mim não modifica o meu pensamento sobre o teu trabalho. Eu achei muito bem feito mesmo, tá, Nicolas? E eu também achei que você explicou bem, assim, as perguntas, a questão do princípio da proporcionalidade, que eu quis te dar uma instigada aí, vai que, né, falasse alguma coisa sobre... Porque é um princípio, né, que a gente sabe que além vários outros princípios, mas esse princípio que eu coloquei para essa questão das decisões judiciais, né, porque como tu falou, é um processo que deve ser analisado qualitativamente, né? Existem várias questões, cada tipo de processo, de cada direito de família, cada questão do direito de família, cada processo de direito de família tem suas peculiaridades, né? Então é muito interessante isso, e não só no direito de família. Eu acho importante a gente trazer isso para o direito, né? Vamos fazer aquela coisa de e cola, como diz, né? Isso aqui, esse assim é tanto. Não, mas como é que é a pessoa? Como é que é o requerente? Como é que é o autor? Como é que é o executado? Como é que é o exequente? Né? Então, aí entra também todos os princípios, né, que você estudou, né, durante a universidade, enfim. E era isso aí, então, Nicolas. Obrigada, tá? Obrigada. E Obrigado. quero agradecer de novo aí o pessoal, todo mundo aí, e quero pedir desculpa, tá?
eu fiz vocês atrasarem Tranquilo. a reunião aqui, a apresentação, porque eu estava vindo de viagem e tive que parar 2 vezes na estrada, fiquei um tempão parada e cheguei agora há pouco mesmo. E tá 2 graus aqui, a Keila disse que eu tô uma branca que nem uma vela, mas eu acho que é por causa do frio. Ô, Nicolas, só para te saber, a questão da obrigação... Mas muito feliz, viu, Nicolas, de participar dessa arguição aqui. Ô, Nicolas, só para te saber, que... essa questão da obrigação como processo, o primeiro que escreveu foi o Couto Silva, tá? É esse livro aqui, ó. Se precisar de uma cópia, depois eu te mando parcialmente. Mas na verdade, tu vai ver que provavelmente a referência de qualquer doutrinador que faça sobre ele é do Couto Silva. Isso é objeto de alguma crítica. Eu, por exemplo, tenho bastante crítica a esse livro dele, mas reconheço que, historicamente, ele foi a primeira pessoa que chamou atenção para isso. Né? Então, às vezes, vale a pena dar uma olhada. Se tu gostou dessa, embora eu seja contrário, mas se tu gostou dessa visão, que é uma visão interessante, né? O fato de eu ser contrário também não diz nada, né? Só diz o fato que eu li e, eventualmente, sou mal-humorado, mas é uma visão bem interessante que ele escreve ali no livro. É um livro bem feito. Nicolas, eu também assim, te agradeço aí pela arguição, agradeço os professores. Marília, eu acho que não tem nada a desculpar. Eu que agradeço. Porque eu consegui também fazer algumas coisas antes de eventualmente participar da live. Mas queria te parabenizar, Nicolas, tanto pela exposição, mas principalmente pela coragem, porque acho que nesse período que todo mundo eventualmente utilizou como muleta, eventualmente para fugir de uma arguição, o fato de tu querer te disponibilizar e querer se submeter à crítica pública, a perguntas, isso é uma coisa a ser louvada e ser prestigiada na faculdade. Todo trabalho tem crítica. Por exemplo, eu escrevo um negócio... Ontem eu escrevi uma coisa, hoje eu já estou me criticando ontem, amanhã certamente estarei me criticando hoje por ter me criticado ontem, e assim é a vida, né? Mas o fato de tu te disponibilizar é uma coisa que eu acho que tem que ser louvada, e assim te agradeço a oportunidade de poder ter participado dessa arguição e do teu trabalho. E uma boa noite aí para a Marília e para... Agradeço, foi uma honra ser arguido pelo professor Zumar. Não, nada. Professora Marília, professor Zumar. Pessoal, obrigada então, tá? Obrigada, Marília, obrigada, Zumar, tá? Tá, como é que a gente faz agora, Keila? Agora eu chamo vocês bem quietinho, né? Pra ele não saber, ou vocês querem falar publicamente? Não, né? A gente não, falando no WhatsApp. A gente fala ali no WhatsApp, daí depois... Até para gerar suspense, né? Pra ele ter a dor de barriga, igual o pessoal lá que fica esperando a gente na salinha, vivo, né? Todo mundo pra rua, né? Obrigada, tá, gente? Marília... Hoje eu tenho um orientador que trabalha comigo, né? Aí eu recebi a nota dele. Aí eu chamei ele na minha sala e disse assim, olha, tem um problema na tua monografia, o pessoal pediu para te fazer uma correção e reentregar ainda hoje, final da tarde. Aí eu deixei ele fervendo umas 3 horas e depois disse que era mentira. Puta. Que monstro! É por isso que tu tá de barba branca, ó. Não, mas é porque, poxa, ele não ia participar de arguição, nada. Se não tiver emoção, não tem graça, né? Não, tá certo, tá certo. Obrigada, então. Ó, a Is veio pra dar um tchauzinho. Dá um tchau pra gente. Oi, tudo bem? Ela não tá ouvindo que eu tô no fone. Dá só um oi, pessoal. Tá no fone. Dá um oi. Oi. Tchau, gente. Obrigada, então, tá? Daqui a pouco cresce teu nariz, continua fazendo maldade. Por isso que a mãe tá com o nariz desse tamanho. Obrigada, tá? Beijos de luz pra todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.